Alô, galera do Instagram, tamo junto, beleza, tamo junto aí, pessoal, vamos lá, vamos chegando para essa live maravilhosa que nós vamos iniciar agora, tá bom? Conteúdo super especial, a nossa primeira live sobre o livro O Banquete do Cordeiro, esse livrão aqui, top, maravilhoso. E posso dizer, já falei aqui no Instagram e vou falar de novo. Esse livro aqui mudou a minha vida, tá? Espiritualmente falando, esse livro foi um divisor de águas para minha caminhada dentro da igreja, para minha caminhada no segmento de Jesus. Para a base da fé católica, para a base da fé cristã, nós precisamos de um mínimo de entendimento do que nós celebramos, o que nós celebramos e por que nós celebramos. E esse livro aqui abriu a minha mente e tirou como as escamas dos meus olhos para eu ter um entendimento do que eu verdadeiramente celebrava na Santa Missa. Valeu, pessoal, agradeço aí quem está entrando na live. Tem um pedido especial, olha, vai compartilhando, vai mandando para as pessoas, para vir mais gente para cá participar conosco, tá bom? Então, se você puder compartilhando aí, eu agradeço muito. E vai ter sorteio de brinde na live com o apoio do nosso amigo Júnior, da Lojas Kadosh, tá bom? Tirar esse carregador aqui que tá ficando feio aqui na live. O nosso amigo Júnior da Loja Kadosh liberou aí o sorteio de brindes e nós vamos estar sorteando brindes pro pessoal que estiver participando na live e comentando, tá bom? Quem estiver participando da live deixando o comentário vai participar do sorteio de brinde por conta da Loja Kadosh. E quem participar de todas as lives e compartilhar nossas lives, ó o critério, escuta bem, quem participar de todas as lives e compartilhar nossas lives, no final a live fica salva no feed, lá na página do Instagram fica salva, você vai lá e compartilha com seus contatos, no seu story e marca a gente. Participou da live, compartilhou a live, no final da série de lives eu vou sortear um livro novinho, não é esse aqui não, que esse daqui já tá rasgado, já tá riscado, já molhou. Esse daqui eu já li várias vezes, esse aqui é meu, não dou, não empresto. Vou sortear um livro novinho, O Banquete do Cordeiro, no final da série de lives, tá bom? Porque as lives, elas serão uma série. Não tem como fazer uma live para falar do livro O Banquete do Cordeiro, de jeito nenhum. Então nós precisamos fazer algumas lives para mastigar e degustar o conteúdo desse livrão aqui. Se for para fazer de qualquer jeito, a gente não faz. Vamos fazer sem pressa, sem correria, um conteúdo bacana, bem explicado, bem estudado, para a gente ter e apurar o nosso conhecimento sobre a Sagrada Missa que nós celebramos, tá bom, pessoal? Valeu! Quem é Scott Hahn? Quem é Scott Hahn? Estão botando aí, Scott é demais. Não é o Scott do X-Men não, né, Marquinhos? Quem é Scott Hahn? Você sabe quem é Scott Hahn? Vou falar para você, meus irmãos. Scott Hahn, ele foi um ex-pastor calvinista, do segmento calvinista, dos Estados Unidos, tá bom? Ele nasceu no dia 28 de outubro de 1957 e ele se tornou bacharel, ó, lá vai o currículo do rapaz, bacharel em teologia, bacharel em filosofia e bacharel em economia, isso tudo antes dele se tornar pastor, tá bom? Bacharel em teologia, filosofia, economia, depois ele se tornou PhD em teologia sistemática, o cara PhD, meu amigo, em teologia sistemática. Depois ele se tornou professor
de um seminário protestante, um seminário calvinista nos Estados Unidos, e por muitos anos ele foi formador de outros pastores nos Estados Unidos, tá? Então ele formou muitos pastores nos Estados Unidos. Depois ele estudando as Sagradas Escrituras, porque Scott Hahn, além do bacharelado que eu já citei aqui, além de PhD em teologia, ele é considerado mestre em Sagrada Escritura, ele é considerado mestre em Apocalipse. Então o cara é fera, o cara é mestre em Sagrada Escritura e mestre especializado em Apocalipse. Então o cara totalmente familiarizado com a palavra de Deus e um cara totalmente estudioso. E ele estudou e mergulhou e começou a descobrir tesouros escondidos. E quanto mais ele estudava, mais ele mergulhava, mais ele achava tesouros, até que ele parou aonde? Na patrística. Eita, papai. Aí ele bateu no ouro do ouro, no tesouro dos tesouros. Ele chegou na patrística, e quando ele chegou na patrística, o que é a patrística? Eu vou explicar aqui rapidamente. São os primeiros padres da igreja, aqueles homens que defenderam a fé cristã, que defenderam a igreja nos seus primeiros anos, seus primeiros séculos. Não são homens que estudaram teologia, foram os homens que criaram a teologia. Criaram pensamentos, criaram defesa de fé, participaram dos primeiros concílios, foram os defensores quando a igreja ainda era uma igreja nascente. Quando vinham as heresias, as perseguições, foram os homens que defenderam a igreja, os santos padres da igreja. Então quando ele chegou ali, Santo Agostinho, São Jerônimo, e tantos outros nomes, que são dezenas de homens considerados santos padres e doutores da igreja, aí ele entendeu que ali o estudo era diferente. Quando ele começou a estudar a patrística, ele entendeu que ali havia um conteúdo diferente, que ali havia uma riqueza escondida. Futuramente nós até podemos fazer aqui uma série de lives falando sobre a patrística, né? Quem são os padres da igreja, quem foram os primeiros padres da igreja. Quando a gente fala padre da igreja, não padre sacerdote, mas padre no sentido da palavra pai, né? Do italiano pai. Os homens que defenderam a igreja nascente, a igreja primitiva, os homens criadores da teologia, dos pensamentos. Se você abre hoje o catecismo da igreja, o catecismo é totalmente embasado na patrística. Estudar um pouco sobre a história desses homens, dos seus pensamentos. Então, quando ele chegou na patrística, ele começou a descobrir tesouros escondidos. E quando ele chegou na patrística, ele percebeu que ali havia um entendimento, ele descobriu um entendimento do que era a Igreja Católica. E muitas coisas começou a intrigá-lo. Não foi alguém que chegou e converteu Scott Hahn ao catolicismo. Não, foi ele mesmo, através do estudo, chegando na patrística, ele começou a descobrir tesouros escondidos que esses tesouros o levaram ao conhecimento da verdadeira fé católica. Isso mesmo. E quando eu falo a verdadeira fé católica, é porque a fé católica dos nossos tempos, muitas das vezes, é uma fé de fachada. Muito sério o que eu vou falar aqui agora. É uma fé que é por pura tradição. É uma fé que é um puro compromisso social. Ou seja, na verdade, a maioria dos católicos não entendem a sua fé. Não sabe defender a sua fé, não sabe de onde veio sua fé, e quando são atacados na sua fé, não sabe se defender. Não sabe ter argumentos para defender a sua fé e dizer aquilo que crê. Eu tenho um livro aqui muito bom do Scott Hahn, esse livro eu creio que vocês não conhecem, Razões para Crer. Scott Hahn, um livro mais teológico, mais de estudo. Então, a maioria dos católicos não tem razões para crer. Ele crê por tradição, porque a família é católica, porque ele tem um preconceito com quem é crente, porque ele tem raiva de quem é evangélico. Muitas das vezes
apenas ele crê na fé das outras pessoas que são católicas, então ele abraça a fé também, mas o entendimento, com o coração, com o intelecto, com a razão, o amor, o carinho, o zelo pela fé católica, são poucos católicos que têm. Na verdade, um bispo americano muito famoso, ele disse assim: quase ninguém odeia a Igreja Católica. E disseram para ele: mas bispo, tem milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo que odeiam a Igreja Católica, de outras religiões, ateus, pessoas de todos os tipos. Ele disse: não é verdade. Há pouquíssimas pessoas no mundo que odeiam a Igreja Católica. E ele completa dizendo assim: a maioria das pessoas que odeiam a Igreja Católica, elas não odeiam a igreja, elas odeiam a imagem que passaram para ela do que é a igreja. Ou seja, ela odeia uma imagem que foi passada para ela, ela não sabe o que é a igreja. Porque aqueles que chegam no verdadeiro entendimento do que é a igreja, eles não conseguem odiar. E foi o que aconteceu com esse homem. Quando ele chegou na patrística e ele começou a descobrir o tesouro da fé católica, ele disse: tem alguma coisa aqui. E aí um cara totalmente desprendido de preconceitos, um homem honestamente honesto, intelectualmente honesto. Porque tem pessoas que são desonestas intelectualmente. Às vezes ela encontra uma verdade intelectual, mas por um preconceito ou por uma desonestidade, ela faz uma displicência, uma vista grossa, faz de conta que não viu, interpreta de outra forma. Mas um homem honesto intelectualmente, que quando descobriu a verdade da patrística, ele ficou curioso. Ele disse: olha, tem coisas boas aqui. E ele começou a aprofundar na patrística. E quanto mais ele aprofundava, mais ele encontrava tesouros. Então, na patrística, ele começou a ver falar sobre a missa. Os santos padres ensinando, através de analogias, através de filosofia, através de prefigurações, o mistério da Santa Missa. Então, ele ficou curioso. Quando Scott Hahn fica curioso do que é a Santa Missa através do ensinamento da patrística, aí ele decide ir numa missa estudar. Então, a primeira missa que o Scott Hahn vai nos Estados Unidos, numa capela simples, ele vai como um estudioso. Ele mesmo vai dizer aqui no primeiro capítulo do livro, ele vai dizer assim, né? Quando ele foi à missa, ele vai dizer assim: estudando os escritos dos primeiros cristãos, encontrei inúmeras referências à liturgia, eucaristia e sacrifício. Então, quanto mais ele estudava a patrística, mais ele via as palavras dos santos padres se referindo a liturgia, eucaristia e sacrifício. Então, ele fica curioso. Tem alguma coisa importante aqui. E ele começa a aprofundar. Aí ele diz assim: então, eu me convenci a ir e ver como uma espécie de exercício acadêmico. Então, ele vai à missa como um estudante, como um observador. Ainda com alguns preconceitos, com vários preconceitos, com dúvidas. E aí ele vai à missa como um exercício acadêmico, mas jurando o tempo todo que não iria me ajoelhar nem participar de idolatria. Então, percebe a convicção que ele tinha do que era a Santa Missa. Uma idolatria. Para ele a missa era uma idolatria. Então ele disse: eu vou como um acadêmico, um estudante, um observador, não vou me ajoelhar, e quando eu sentar eu vou abrir minha Bíblia. Então a primeira missa que Scott Hahn assiste como observador, ele pega a sua Bíblia, abre do seu lado e deixa aberta, né? Então ele está ali assistindo a missa. Aí ele continua dizendo: como calvinista evangélico, eu fui treinado para acreditar que a missa era o último sacrilégio que um ser humano poderia cometer. Ou seja, o pecado mais grave que um ser humano podia cometer era celebrar uma missa. Porque para ele era como assassinar Jesus de novo. Ele vai dizer isso. Eu aprendi que a missa era um ritual que pretendia ressacrificar Jesus novamente. Então, era assassinar Jesus de novo. Então, a visão que ele tinha da Santa Missa. Mas ele não se prende ao que ele aprendeu ou aos seus preconceitos. Ele vai como um homem honestamente, um homem honesto intelectualmente,
aberto ao conhecimento e à verdade, ele vai para ver com os seus olhos. Um homem que tinha décadas de estudo, um homem que era doutor em Sagrada Escritura, doutor em Apocalipse, filósofo, economista, PhD em teologia, professor de seminário protestante, formador de pastores, mas encontrando a verdade ele vai, ele diz: eu quero ver com meus olhos. Isso que os santos padres estão dizendo. Então ele vai. E aí ele ficou lá assistindo a missa. Aí ele começa a contar algumas experiências que ele teve, mas eu não vou dizer, só vou dizer amanhã. Porque amanhã nós vamos aprofundar verdadeiramente no conteúdo desse livro. Então, já fica na expectativa para você ficar curioso, para saber o que foi que aconteceu. Então, eu só posso te falar algumas coisas ainda falando sobre a conversão do Scott Hahn. Então aquele homem chega num determinado momento da sua vida que ele se decide verdadeiramente serei católico. Depois de toda a experiência, depois de toda a sua busca pela verdade, ele abraça verdadeiramente a fé como filho da Igreja Católica. E aí um homem que tinha uma esposa protestante e que a sua esposa, que relatando no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, que eu creio que a maioria das pessoas que estão na live conhece esse livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, de Scott Hahn. Foi o primeiro livro do Scott Hahn a ser publicado no Brasil pela editora Cleófas. Foi um livro que foi escrito por ele e pela esposa. Então duas pessoas escreveram o livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, falando da sua experiência como protestante convertido ao catolicismo. Então no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, eles vão contar todo o seu testemunho de vida, desde o conhecimento da verdade católica, passando por todas as crises dentro da família, até os dois abraçarem a fé. Então Scott Hahn abraça a fé católica primeiro. A sua esposa, o maior sonho da Kimberly, a Kimberly Hahn, que é a esposa dele, desculpa, eu não sei falar bem o nome dela, mas a Kimberly Hahn, né? O maior sonho dela era ser esposa de pastor. Então você imagina uma menina, uma mulher que sonhou a vida toda de ser esposa de um pastor, e agora tem um homem renomado, um homem famoso, um homem conhecido, um homem respaldado dentro dos Estados Unidos como um grande evangélico, um grande pastor, que agora abraça a fé católica. Então para ela foi uma decepção. Para ela foi o fim do mundo. O casamento entrou em crise, verdadeiramente. Então ali começa também no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, conta todo esse testemunho. Mas ele não desistiu, né? Então o Scott Hahn, depois que ele se converte ao catolicismo, ele começa a pregar sobre a verdade católica. Então, um homem que era um grande pastor americano, evangélico, conhecido, professor, PhD em teologia, economista, filósofo, estudioso, especialista em Sagrada Escritura, especialista em Apocalipse, agora pregando sobre a fé católica e trazendo várias pessoas da igreja evangélica para a igreja católica, da igreja protestante. Então uma multidão de pessoas começa a abraçar a fé através do testemunho de Scott Hahn. A Scott Hahn começa a pregar no mundo todo, inclusive esteve no Brasil, na Canção Nova, pregando no encontro sobre Nossa Senhora. Esteve no Brasil, escreveu vários livros, eu tenho aqui Razões para Crer, do Scott Hahn, um livro perfeito para quem gosta de estudar. Eu tenho aqui A Alegria do Mundo, que fala sobre a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o Natal de Jesus, sobre o Verbo encarnado, sobre o plano de Deus, um livro mais querigmático, um livro pequeno, um livro maravilhoso, o livro do Scott Hahn, Alegria do Mundo. Eu tinha Todos os Caminhos Levam a Roma, que eu emprestei e sumiu, e eu tinha Maria, a Mãe de Deus nas Sagradas Escrituras, escrito por Scott Hahn, que emprestei e sumiu. O livro Maria, Mãe de Deus na Sagrada Escritura é um livro espetacular, né, no parâmetro também do Banquete do Cordeiro. Então ele vai apresentar a Mãe de Deus na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, na Escritura, sendo mostrada diretamente e indiretamente, através de profecias, através de analogias, através de prefigurações, através de filosofia.
usando a Sagrada Escritura como base para falar de Nossa Senhora. Então o homem, como aquele dizer que a gente tem aqui no Maranhão, né? O homem é bom, o homem é espetacular. Então o Banquete do Cordeiro, além de ser um livro que por si só já é atrativo no seu nome, é um livro que ele revela o grande mistério do livro do Apocalipse. Então entenda, Scott Hahn, vou ler para você mais um trecho do testemunho do primeiro capítulo, que ele diz assim, ó, para a gente ter um entendimento melhor sobre esse livro. Eu era, quando vi o sacerdote elevar a hóstia, então aquele momento que ele foi assistir à missa como um observador, como um estudante, ele diz assim, a primeira missa que ele assistiu, então, quando vi o sacerdote elevando a hóstia branca, senti uma oração brotar no meu coração e um sussurro que dizia, meu Senhor e meu Deus, sois realmente vós? Então quando o padre elevou a hóstia, ele se perguntou no coração, Senhor, sois vós que estáis presente aí? Então você vê o desejo no coração desse homem de descobrir a verdade da Santa Missa. Aí ele diz assim, a partir daquele momento, eu era o que se pode chamar de caso perdido. Então, a partir do momento que o sacerdote levanta a hóstia, Scott Hahn diz que a partir dali ele é um caso perdido. Ou seja, ele se perdeu naquilo que ele acreditava. Então, porque aí continua, vamos lá. No entanto, a experiência ela foi intensificada apenas um momento depois, quando eu ouvi a congregação, ou seja, os fiéis que estavam na missa dizerem, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Mais uma vez disseram, Cordeiro de Deus, e mais uma vez disseram, Cordeiro de Deus. E o padre responder, este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Enquanto elevava a hóstia. Aí ele diz assim, em menos de um minuto, escute bem, que aqui é um ponto central do livro, para que nós tenhamos um entendimento do livro O Banquete do Cordeiro. Em menos de um minuto, a frase Cordeiro de Deus foi dita 4 vezes. O título do livro é O Banquete do Cordeiro. Então aqui começa a chave de entendimento desse livro. Ele diz, em menos de um minuto, a frase Cordeiro de Deus foi dita 4 vezes. Graças aos meus longos anos de estudo da Bíblia, eu imediatamente sabia onde estava. Eu estava no livro do Apocalipse, onde Jesus é chamado de Cordeiro, nada mais, nada menos que 28 vezes em 22 capítulos. Aí ele continua, eu estava na festa do casamento, que João descreve no final do livro do Apocalipse. Eu estava diante do trono do céu, onde Jesus é saudado para sempre como Cordeiro. Eu não estava pronto para isso, porém eu estava na missa. Então, a beleza do livro O Banquete do Cordeiro não é só a beleza de revelar a missa, mas a beleza de Scott Hahn revelando para nós a missa no Apocalipse e o Apocalipse na missa. Então, a chave para o entendimento do livro e como Scott Hahn nos apresenta o livro é a missa, isso aqui é a chave do livro, no Apocalipse e o Apocalipse na missa. Lembra que eu falei que Scott Hahn ele é especialista em Apocalipse? Então, ele vai relatar que a palavra Cordeiro de Deus, pessoal, vai comentando para participar do sorteio, tá? Quem entrar e comentar vai participar do sorteio, tá bom? Então, o título do livro surge exatamente do livro do Apocalipse. O Cordeiro é a figura central do livro do Apocalipse. Então, Scott Hahn diz que em menos de 4 minutos na Santa Missa, em menos de 1 minuto na Santa Missa, é proclamado o Cordeiro de Deus 4 vezes. E ele vai dizer que naquele momento ele sabia exatamente onde ele estava, no livro do Apocalipse. Diante do Cordeiro de Deus, apresentado no livro do Apocalipse, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelo pecado dos homens,
que é o Cordeiro de Deus agora de pé. O livro do Apocalipse nos apresenta o Cordeiro de pé no trono no céu. Então ele vai falar que naquele momento ele entendeu que a missa era nada mais nada menos do que a núpcia do Cordeiro apresentada por João nos 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse. Quando João vai dizer assim: então eu vi descer do céu como uma noiva adornada para o casamento, pronta para as núpcias do Cordeiro, a cidade santa, a cidade celeste, a morada de Deus e dos homens. Então João, no final do Apocalipse, ele vê esse Cordeiro descendo do céu, essa igreja descendo do céu para um casamento. Scott Hahn vai revelar a Santa Missa do Cordeiro que acontece dentro do Apocalipse e o Apocalipse que se revela dentro da Santa Missa. Então o que eu digo para você? Se você participar de todas as lives aqui sobre o banquete do Cordeiro, sobre esse livro, você vai entender o livro do Apocalipse. Você vai entender a Santa Missa. Uma venda vai cair dos seus olhos, porque ele vai apresentar a missa parte por parte, desde o início da Santa Missa. Então, o mistério do Apocalipse vai cair. Aquele mistério de feras, de besta-fera, de desastre, de morte, de desastres ambientais, toda aquela mística e aquele mistério por trás do livro do Apocalipse vai cair através do estudo desse livro. Nós vamos entender que a beleza do Apocalipse está no seu ponto central. No ponto central do livro do Apocalipse está a beleza do culto a Deus. No centro do Apocalipse está a beleza da celebração eucarística, da celebração litúrgica. O livro do Apocalipse apresenta o Cordeiro, os sacerdotes, o altar, a fumaça, a hóstia, a assembleia diante do altar. Apresenta o povo de Deus se unindo ao seu amado. Apresenta o Cordeiro, que também é leão. Apresenta o sacrifício. Então, é rico. É maravilhoso. Por isso que eu disse que esse livro mudou a minha vida. Existe o Gerberson antes da leitura desse livro e existe o Gerberson depois da leitura desse livro. Porque aí nós vamos entender a missa parte por parte. A missa começa, escute bem, a missa começa na hora que o padre está entrando. A missa já começou. Ali já é uma procissão de entrada, ela já é litúrgica. Quando o padre beija o altar, já é um gesto litúrgico. Todas as pessoas que estão aqui na live sabem que o padre ele beija o altar quando ele vai iniciar a Santa Missa. Então, desde esse beijo do sacerdote no altar até o envio apostólico, nós precisamos entender o que significa toda essa liturgia. Então, o beijo do sacerdote no altar, na verdade, o sacerdote não beija a toalha, ele não beija a pedra. Na verdade, o sacerdote ele beija o próprio Cristo. Cristo é o altar e é também a oferta que está diante do altar. Por isso que o sacerdote beija. Então, nós precisamos ter um entendimento e vamos ter um entendimento parte por parte da Santa Missa através desse livro. Do sinal da cruz, do ato penitencial, do glória, de todas as orações litúrgicas, de como surgiu essas orações litúrgicas, como a comunidade começou a celebrar a Santa Missa, a missa nas suas origens, desde a primeira missa celebrada por Cristo, ali com os apóstolos no livro de João, na sua despedida. Tá? Pessoal, vai comentando para participar do sorteio de brinde, tá bom? Alô, Elton, meu irmão, Elton de Lima, tá aí, graças a Deus. Tem muita gente aí, tá bom? Então, é lindo. Nesse livro tem mistérios que são espetaculares. Foi nesse livro, foi através da leitura desse livro que eu descobri, dentro de uma visão da patrística, que eu descobri que não tem para vender na Kadosh, mas eu vou dizer o nome
da moça, de uma amiga minha aqui do Instagram que pediu: Gerberson, divulga lá que eu vendo, tá? Divulga lá que eu vendo o livro e eu vou divulgar o nome dela aqui. Para quem perdeu, quem participar da série de lives e compartilhar a live no final, quando a live terminar, você compartilhar e me marcar, eu vou sortear o livro no final da série, tá? Um livro novinho. E toda live vai ter sorteio de brinde da loja Kadosh. E no final da série de lives eu vou sortear o livro O Banquete do Cordeiro. Então, quando a live terminar, ficar salva, você compartilha no story e me marca, tá bom? Então, foi através desse livro e através de uma visão patrística que eu entendi que no Gênesis já aconteceu a primeira missa. No livro de João, no Evangelho de João, Jesus Cristo institui o sacerdócio, institui a missa na Igreja Católica, institui o sacramento da Eucaristia. Mas a primeira missa acontece no Gênesis. Se você sabia, bota assim: eu já sabia. Se você não sabia, diz assim: eu não sabia. Que a primeira missa aconteceu no Gênesis. Bota assim: eu não sabia. Comenta aí que eu quero ver. Tá bom? Alô, Gilmar, meu irmão. Beleza, paz de Jesus. Quando Adão peca e Adão fica com vergonha de Deus, Adão caiu no pecado dentro do jardim, e Deus vem ao Éden, e a palavra diz que Deus chega e diz: Adão, Adão, onde tu estás? Claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus chama pelo nome, Deus se coloca à disposição como quem diz assim: eu estou aqui, vem até mim. Adão, Adão, onde tu estás? É Deus que chama o homem, tá? É Deus que chama o homem. Deus nos chama. A palavra vai dizer que não fomos nós que amamos primeiro, mas Deus nos amou primeiro. Então, quando nós estamos no pecado, no pior pecado, Deus nos chama pelo nome. A Jéssica disse que não escutou. Você sabia que a primeira missa foi no Gênesis? Não é Caim e Abel, não. A primeira missa no Gênesis, tá bom? Dentro do jardim do Éden teve a primeira missa. Se você não sabia, bota aí: eu não sabia. Aí Deus chega: Adão, Adão, onde tu estás? Adão estava escondido, com vergonha do pecado. Porque é isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Não é Deus que nos afasta da presença dele, somos nós que nos escondemos, e o pecado que cria esse sentimento no nosso coração. Então, escute bem. A Bíblia vai dizer que quando Adão apareceu, Adão e Eva estavam nus. E perceberam que estavam nus por conta do pecado. Então, o pecado institui sobre o homem a nudez, a vergonha, o escondimento da presença de Deus, da face de Deus. Então, eles estavam nus. Presta atenção que aqui está a chave da missa dentro do jardim do Éden. E aí a palavra vai dizer assim, que Deus fez vestes de pele de animal para o homem. Não é assim que diz o Gênesis? Deus fez vestes, vestiu o homem, fez vestes para o homem com pele de animal. E Deus veste o homem. Ou seja, tira a nudez, devolve a dignidade, cobre do pecado, da vergonha, cobre da miséria. Deus cobre o homem com a pele do animal. Então escuta aqui, que lá vai o segredo. Para que o homem fosse coberto da sua nudez, para que o homem fosse coberto do seu pecado, da sua desgraça, da sua vergonha, para que o homem se apresentasse diante de Deus vestido e não nu, houve um sacrifício. Um animal teve que morrer. Então, quando a palavra diz que Deus fez veste de pele de animal para o
O homem é vestido agora pela graça de Deus, mas um animal teve que morrer para que o homem fosse vestido com essa pele. Para que o homem fosse revestido dessa dignidade, alguém teve que pagar o preço. Alguém pagou o preço. Para que o homem recebesse de novo a dignidade de estar na presença de Deus. Alguém morreu. Alguém morreu e alguém pagou o preço para que o homem não ficasse nu. Para que o homem não ficasse na indigência, na vergonha, no pecado, na miséria, na desgraça. Alguém morreu. Então, dentro do jardim, acontece o primeiro sacrifício para a restituição da dignidade humana. O que é que acontece ali? Um sacrifício de sangue para a restituição da dignidade humana. E nós vamos ver esse sacrifício acontecer durante toda a Sagrada Escritura. Então, até chegar no Calvário, quando o Cordeiro de Deus, agora é Deus que pega o seu próprio filho, o Cordeiro é de Deus, é Deus que oferece o sacrifício. E é o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que paga o preço e que morre para que o homem seja revestido de dignidade, de honra, para que o homem se apresente dignamente na presença de Deus. Então a missa é isso. A missa é Jesus que morre e se sacrifica para nos devolver a dignidade de Filho de Deus. Entende? Então, olha a beleza daquilo que nós celebramos e que muitas vezes nós não amamos. Então, meus irmãos, esse livro é o espetáculo, tá bom? Para finalizar a live, depois que o Scott Hahn ele se torna católico e pregador católico, missionário católico, escritor católico, ele fundou o Instituto de Aplicação ao Estudo Bíblico. Ele fundou nos Estados Unidos um instituto. E hoje ele dá aula na Universidade Franciscana, nos Estados Unidos. Ele dá aula de teologia. E ele foi instituído pelo Papa Bento XVI tá aqui, deixa eu ver, aqui atrás, desculpa. Ele foi instituído pelo Papa Bento XVI como professor da cadeira teológica e proclamação litúrgica no Seminário de São Vicente. Então, ele foi instituído um catedrático, a mais alta honraria a um teólogo, a um estudioso, a um professor. Ele foi instituído pelo Papa Bento XVI. Então, na universidade, nos Estados Unidos, de teologia, que hoje ele ensina, ele foi instituído pelo Papa Bento XVI como um catedrático da Santa Igreja Católica. Podemos dizer que ele é um doutor da igreja, dentro de todas as limitações e parâmetros. Ele é como um doutor da igreja instituído pela Santa Igreja Católica. Então, meus irmãos, amanhã nós daremos continuidade, tá? Eu já fiz a introdução, já fiz a apresentação do livro, e amanhã nós vamos começar a estudar o conteúdo do livro. O conteúdo maravilhoso. Se eu fosse você, eu não perderia a live, tá? Então, amanhã, creio que às 19 horas, tá? Não tenho certeza ainda, vou divulgar no Instagram, no WhatsApp, às 19 ou às 20 horas, não sei ainda. Mas um pouco mais tarde do que hoje, tá? Nós vamos adentrar no conteúdo desse livro, maravilhoso. Aí você vai vir com sua Bíblia, seu caderno, seu marca-texto, sua caneta, para você anotar, para você estudar, para você se aprofundar, para você ser infundido e para você mergulhar na riqueza e na beleza da Santa Missa e da Santa Igreja Católica. Tá bom? Então, mais uma vez, se você não comentou, comenta aí, que quem comentar aqui vai participar do sorteio de um brinde dado pelo nosso amigo Júnior da loja Kadosh, tá bom? Loja Kadosh vai ser nossa patrocinadora oficial. Em todas as lives nós vamos sortear
os brindes, na verdade, desculpa, os brindes da loja Kadosh. E escute bem, eu vou olhar quem está participando das lives. Quando terminar a live, ela vai ficar salva no feed, tá? Gilmar tá dizendo, eu quero esse brinde, tá? A Jéssica, encontro marcado. André Luiz, sensacional, muito boa live. A Gabriela tá dizendo, eu vou deixar o nome da moça que vende o livro. Ela pediu para mim, Jefferson, eu vendo o livro, eu vou deixar o nome dela para vocês. E escute, quando a live terminar, ela vai ficar salva no feed. Você compartilha a live no seu story, compartilha a live e me marca, tá? Me marca lá, para eu ver que você compartilhou e para eu compartilhar também. Quem compartilhar as lives nos seus stories e me marcar, no final da série, eu vou estar anotando o nome de quem está compartilhando nas lives. No final da série, eu vou sortear um livro novinho, não é esse aqui não, que esse aqui eu não dou nem empresto, tá? Já arrancou a capa, também você não ia querer, também. Já tá arriscado, tá todo marcado, tá cansado. Eu vou sortear um livro novinho em folha para quem estiver compartilhando nossas lives nos stories e convidando os amigos, tá bom? Então vou fazer o seguinte. Muita gente entrou na live, muita gente entrou, comentou e saiu, entrou, comentou e saiu. Eu não tenho como pegar o nome de todo mundo agora, tá? Para fazer o sorteio agora. Eu não tenho assistente ainda, só sou eu mesmo. Aqui no quarto do meu filho, aqui o quarto trancado, só sou eu mesmo. Mas eu vou pegar aqui o nome de todo mundo que entrou na live e comentou. Vou anotar e amanhã, no início da live, eu faço o sorteio de hoje, tá? De hoje. Aí quem participar da live amanhã, comentar, eu faço o sorteio no dia seguinte. Pode ser assim? Se você acha que pode ser assim, você diz assim, beleza, tá legal, bota aí nos comentários, tá bom? Diz assim, beleza, pode ser assim, tá bom? Então, quem participou hoje, comentou, eu vou pegar o nome quando terminar a live. E aí, amanhã, no iniciozinho da live, no início, eu já faço o sorteio de hoje, tá bom? E aí, no dia seguinte, eu faço... Amanhã eu pego o nome de quem participou e faço sorteio no dia seguinte. E assim sucessivamente, tá bom? Estão dizendo aí, compartilha em PDF, rapaz. É melhor vocês comprar o livro. Eu vou dizer igual meu amigo Tiago, tá na nuvem, né, Tiago? Tá na nuvem o livro. Vai cair dessa nuvem aí no celular do pessoal, tá bom? Então, pessoal, brigadão. O Gilmar disse, eu quero o livro mesmo. Gente, é bom o livro, gente. Que aí você empresta e some. Agradeço demais quem participou da live, tá? O pessoal achou engraçado, a capa arrancou. Tava segurando por um fio, né? Esse fiozinho aqui, aí terminou de arrancar, ó. Tá? Eu tô pensando que eu vou sortear a capa desse livro. É melhor, né não, gente? Esse livro tá cansado, esse livro foi usado. Então... A dona Lourdes está dizendo, amanhã eu vou para a reunião, mas a live fica salva, irmã. Aí a senhora compartilha e comenta lá que aí você vai participar do sorteio. Dona Lourdes, aqui você está em todas. Você está em todos os sorteios, não se preocupe não. Tá bom? Seu nome é o primeiro. Ó, o Thiago está dizendo, a pirataria, pode não. Pois é, compra o livro, tá? Eu vou deixar para vocês o nome da pessoa que vende o livro. E compartilha a live, gente. Tem muita gente que não pôde. Ó, o Gilmar tá dizendo, eu tava no trabalho. Eu recebi ligação de um amigo meu dizendo que não podia porque tava na estrada. Mas a live fica salva. Então, quando terminou, compartilha, me marca que você vai... Com certeza você vai estar concorrendo para ganhar esse livro. Procure os livros do Scott Hahn, tá? Todos, compre todos. Maria, a Mãe de Deus na Bíblia, Todos os Caminhos Levam a Roma, Razões para Crer, A Alegria do Mundo, Banquete do Cordeiro e muitos outros livros que ele tem. Veja as pregações do Scott Hahn na Canção Nova, pregando na Canção Nova, muito boa, tá? A Jéssica botou devorando o livro, Jéssica Neves, devoro mesmo, quando eu caio para dentro do livro, viu? A Jéssica de Bacabal, minha amiga do coração,
tá dizendo, vou doar um brinde. Ô, beleza. Amanhã, viu, Jéssica? Amanhã fica por tua conta o brinde aqui. Brigadão, minha amiga do coração. Sábado eu tô indo para Bacabal e ela vai ganhar um presente. Eu vou levar para ela, já prometi. Tá bom? É surpresa. Surpresa o presente que eu vou levar para ela. Tá bom, pessoal? Olha, sem mais delongas, fico com Deus. A bênção de Deus sobre nossas vidas. Que Deus abençoe você, sua família. E vamos continuar. Não é fácil conciliar a correria. Trabalho, família, trabalho, estudos, missões, coordenação diocesana, casamento, filhos, as obrigações que vão surgindo. Para a gente estar aqui na rede social é muito difícil. Requer de nós uma dedicação muito grande e um carinho pela palavra, pelo evangelho e o zelo pela missão. E a gente sabe que por aqui a gente consegue alcançar muita gente. Então, rezem pelo nosso ministério, rezem para que a gente possa continuar realizando aqui essa missão. Não é para o nosso crescimento, é para o crescimento de Deus. É para o crescimento de Deus que a gente está aqui. Para o crescimento da palavra que a gente está aqui. Para o crescimento da pessoa de Jesus Cristo que a gente está aqui. Que mais pessoas possam ser alcançadas através dessas lives aqui. Tá bom, pessoal? A Jéssica disse que sábado me entrega o brinde e eu sorteio aqui para vocês. Viu? Fique com Deus. Brigadão. Até amanhã, provavelmente às 7 ou às 8 da noite. Viu, pessoal? Abraço. Deus abençoe. Valeu.